Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa de literatura Ler nas Ilhas. Nossa convidada de hoje é nada mais, nada menos que Vera Duarte, a escritora cabo-verdiana de que tanto se fala hoje em dia. Doutora Vera Duarte, muito obrigado por nos receber em sua casa. Obrigada, eu é que agradeço. Eu posso dizer que está num bom momento da sua carreira como escritora, não é? Sim, a gente pode dizer que eu tenho uma carreira como escritora, que não tem que a minha carreira é outra, mas realmente cada vez mais estou-me a dedicar à escrita e sinto cada vez mais que a escrita é o meu novo caminho, né? Já fiz uma carreira profissional e agora a escrita está a ser o novo caminho e eu posso dizer realmente que eu estou-me a sentir num momento muito especial. Só neste ano publicou 3 livros. É verdade, publiquei 3 livros, vieram-me 3 livros, tem outro que está para ser, que está no prelo, que está para ser publicado, que é um livro de poemas e é algo que me deu também muito contentamento porque eu, que venho da poesia, há um bom tempo que eu não estava a publicar poesia. Durante a pandemia também tive muita vontade de escrever poemas e daí resultou um livro de 100 poemas que sairá no ano de 2022, porque para 2020, 2021 sim, já publiquei 2020, 3 em 2021. Sim, foi exatamente. E mais um em 2022. Já está. Será eventualmente mais 2, porque tem outro também, que é um livro de ensaios no prelo. Um está em Portugal, toda uma grande fase. Mas, para além dessas obras todas, ainda tem os prémios, ultimamente também tem sido muito premiada desde que começou a escrever praticamente, não é? Já acumula alguns prémios importantes. É verdade, também tenho tido sorte nesse aspecto e sobretudo eu diria, nesses 2 anos, do 2020-2021, tem acontecido publicações, tem acontecido encontros, tem acontecido prémios, porque eu ganhei o prémio Fémina para Mulheres Notáveis, depois ganhei o prémio Guerra Junqueiro Lusofonia, depois ganhei o prémio José Aparecido de Oliveira nos 25 anos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Portanto, foram 2 prémios em Portugal e um que veio do Brasil, que é este prémio José Aparecido de Oliveira, que é os 25 anos da CPLP, portanto, digamos que é a CPLP, não é Brasil, mas é a CPLP. E além do prémio Tamsi de Poesia Africana, com o prémio... o livro A Paixão, né? Não, o Arquipélago da Paixão. Eu acho que foi os 2, o primeiro, o Amanhã à Madrugada, e saiu e deram o prémio quando eu escrevi o Arquipélago da Paixão e deram o prémio pelo conjunto da obra, portanto, eu acho que cabe aos 2. E é um prémio africano muito importante. Além do Sonangol de Literatura com a candidata. Tenho a Sonangol de Literatura também. Muitos prémios. Mas comecemos do início. Nasceu a Vera Valentina Benros de Melo Duarte em São Vicente. Em São Vicente, sou de São Vicente. Exatamente. Nininha de São Vicente. Nininha de São Vicente. Portanto, nasceu numa família com alguma posse. O seu pai era um comerciante importante no Sal, depois em São Vicente. É verdade, é verdade. Mas, portanto, todo esse, digamos, boa condição de vida que teve desde a infância não lhe impediu que sentisse essa grande empatia com os problemas sociais, com as pessoas mais desfavorecidas, não é? É verdade. Eu devo dizer que o meu pai começou por ser marceneiro e era um ótimo marceneiro, porque eu me lembro lá em nossa casa de camas deitar feitas por ele, guarda-fato feitas por ele, mas ele depois foi um homem ousado, daqueles que resolveu deixar a sua ilha natal, São Nicolau, veio para o Sal e no Sal é que ele se tornou então um comerciante e quando ele se firmou bem no Sal, ele veio para São Vicente e então aí se estabeleceu, tanto que os meus irmãos anteriores a mim nasceram todos no Sal e a partir de mim já nascemos todos em São Vicente. Eu acho que, pelo contrário, a condição dos meus pais de estar numa família estruturada, um pai atento, uma mãe carinhosa. Sim, as condições económicas ajudaram, porque eu sempre estudei, né? Eu sempre estudei, inclusivamente eu estudei o que eu quis, porque quando eu estava na 4ª classe perguntaram à professora, que era nada menos que agora, depois a minha colega de escrita, Fátima Betancourt, perguntou o que é que a gente queria ser e eu disse advogada, sem saber bem o que era isso, mas depois, quando eu cheguei ao 5º ano dos liceus, que eu queria fazer a linha para ir para o direito, né? Tive de ir para Portugal e pude ir.
Eu acho que eu tive sempre um apelo para as causas sociais, para a pobreza, a violência contra as mulheres, a mendicidade, porque a gente, aí está, o meu pai era comerciante e eu lembro claramente, nós todos os sábados dávamos aquilo que era chamada a esmola de sábado. Íamos lá para o escritório. Para que viesse mais tarde ocupar posições porque vinham as pessoas receber aquela esmola e nós dávamos a esmola, os filhos estavam lá e os funcionários a dar a esmola, e o meu próprio pai também. Já era um homem que, apesar de ser um comerciante, ele já era muito ligado à cultura, porque ele tocava. Ele foi um homem que sempre tocou e sempre deu muita dimensão à cultura. E também a minha mãe, na casa dos seus pais, eles já liam e, portanto, nós encontramos literatura já em casa. Pois, eu estava a dizer que, portanto, apesar... Portanto, desde cedo, se calhar, essas condições de vida também, como estava a dizer, levou-lhe mais tarde a ter uma intensa atividade em organizações de direitos humanos, não é? De justiça. É verdade, eu não sei porquê, eu acho que foi o meu tempo mesmo, porque eu vivi um tempo muito de transição. Fui criança, adolescente e quase adulta durante o período colonial, depois, a partir dos 20 e poucos anos, já com a independência do país, portanto, um novo regime. Também apanhei muito um período de transição da mulher a reclamar cada vez mais ter voz e querer ter voz. Eu acho que os problemas sociais também sempre me chamaram a minha atenção. Há uma frase da Clarice Lispector, aquela escritora brasileira, que eu gosto muito, porque ela diz, onde me perguntar porque é que eu fiz tantas coisas, e ela diz, é porque eu sempre me senti incumbida. Eu acho que houve em mim sempre qualquer coisa desse tipo. Sempre me senti incumbida de falar, de escrever, de denunciar um bocadinho muitas situações que eu vi e que não me agradavam. Eu tinha uma vida razoável em minha casa e vi outras pessoas não tinham essa mesma vida e isso mexia um bocado comigo. Quando olhamos para a sua vida, pioneira é uma palavra que se nos oferece para a caracterizar, não é? Já foi pioneira em muita coisa. Sabes que um dos prémios Primeira juíza, está a ver? Sabes que um dos prémios que eu ganhei foi um prémio de pioneirismo feminino. Olha. Ganhei em Portugal, pioneirismo feminino. Porquê? Porque eu fui a primeira mulher a ir, aliás, deram um prémio por causa disso, a primeira mulher a integrar a Comissão Africana para os Direitos Humanos e dos Povos, além de ter sido aqui em Cabo Verde a primeira mulher na magistratura. Olha, fui a primeira mulher a receber o prémio Chicaio Tamsi de Literatura. Enfim, acabei por ser essa época que eu acho de muita transição, acabei por ser a primeira mulher em muitas coisas e às vezes até coisas insuspeitas, porque há gente que me vem dizer: "Oh, doutora Vera, há uma coisa que eu nunca tinha feito e a doutora Vera disse-me para eu fazer e eu fiz e achei interessante e tudo." Portanto, houve alguma coisa assim. Acho que eu fui sempre muito curiosa. Aliás, eu penso que eu fui para Direito fui para Direito porque os meus pais diziam: "Esta vai ser advogada." Porquê? Porque eu acho que eu era sempre um bocadinho perguntadeira, enfim, foi curiosa. Foi a primeira mulher também presidente da Comissão dos Direitos Humanos. Sem dúvida. Temos uma presidente, uma mulher na presidência hoje, foi a primeira. Sem dúvida, fui a primeira também. Não tive algum pioneirismo, sem dúvida. Exato. Doutora Vera Duarte, permite-nos neste ponto fazer uma pausa e já retomamos a nossa conversa. Muito bem. No programa anterior, nós perguntamos qual é o título do primeiro romance de Cabo Verde, quando foi lançado e como se chama o seu autor. Ora, a obra O Escravo é considerado o primeiro romance de Cabo Verde, isto é, o primeiro texto de ficção publicado que tem Cabo Verde como cenário. O Escravo foi dado à estampa pela primeira vez em 1856, em Lisboa, pela imprensa nacional. O seu autor, José Evaristo de Almeida, era um juiz português, portanto não era cabo-verdiano, era um juiz português que esteve radicado em Cabo Verde durante muitos anos, onde deixou descendentes como os poetas Silvestre Faria e Amiro Faria. O livro teve outras reedições, sendo a mais recente da livraria Pedro Cardoso em 2018.
2016. A obra foi adaptada ao cinema pelo cineasta português Francisco Manso, sob o título A Ilha dos Escravos. E retomamos a nossa conversa com a escritora Vera Duarte. Se pioneira é uma boa palavra para descrever no seu desempenho na vida, parece-me que pluralista é também uma palavra adequada para descrever a sua obra. Neste sentido, tem sido uma escritora bastante eclética, não é? É verdade. Eu comecei como poeta, comecei na poesia e eu pensava que ia ficar na poesia, mas de repente já estava no romance, de repente já estava na crónica, de repente já estava naquilo que eu chamo ensaios não académicos. E realmente a coisa foi acontecendo e agora, mais recentemente, tive uma outra novidade, que é a escrita de microcontos. Não sei se sabe, mas não há ainda nenhuma obra de microcontos no universo literário cabo-verdiano. A professora Simone, que fez o prefácio do meu livro Desassossegos e Acalantos, diz isso mesmo no prefácio, mas eu lancei a primeira obra cabo-verdiana de microcontos, que se chama Desassossegos e Acalantos. E foi lançada no Brasil. Fizemos até o lançamento via videoconferência e estamos à espera de um bom momento. Ele já está, inclusivamente, na livraria Pedro Cardoso e tudo, mas estamos à espera de um bom momento para fazer o seu lançamento. Mas deixa-me, se me permite, um pequeno comentário em relação à pergunta que vocês fizeram e que respondeste agora, para dizer também que eu acho que o Escravo é um romance fenomenal, que eu recomendo vivamente a leitura, até porque eu acho que é das obras que fala de uma forma mais crua e mais direta sobre a questão da escravidão em Cabo Verde, que é um tema que não foi nunca muito tratado. O interessante é que ele foi lançado naquela altura, não é? Onde sim, exatamente, mas fala e fala daquilo que nós tivemos, então acho que realmente é uma grande pergunta e é um grande livro que os cabo-verdianos devem ler. Eu estava a falar há pouco em termos de temas, tem abordado vários temas durante as suas obras. Ainda se considera uma escritora feminista? Não, eu rótulos, não sou muito de rótulos. Eu digo sempre, quando as pessoas dizem sou feminista, o que é que eu sou, eu acho que compete aos outros ver a minha escrita e dizer o que é que eles acham nela. O que eu digo é eu sou uma pessoa que luta pelos direitos e eu luto pelos direitos da mulher e acho que é necessário lutar pelos direitos da mulher, sobretudo vindo da situação em que nós vínhamos, porque realmente a situação já melhorou bastante, embora ainda haja muito que fazer. Portanto, eu escrevo, talvez por de formação profissional ou por vocação profissional que tem a ver com o direito, eu luto pelos direitos. Mas não é só das mulheres, é das crianças, é dos homens, é de todos. Mas, claro, tem uma certa preponderância para escrever sobre a mulher, até porque eu considero que a mulher foi sempre muito mais esquecida na literatura. Ela servia só de musa inspiradora praticamente. Agora, além de musa inspiradora, que ela com certeza continua a ser, mas também a mulher é uma protagonista no universo literário cabo-verdiano. Aliás, uma das críticas literárias que estudou a sua obra, Maria do Carmo Sepúlveda, diz que com a sua escrita ultrapassa o feminismo e alcança o universo do humanismo na sua essência ilimitada. Portanto, o humano, na verdade, é que o preocupa, não é? Não, é verdade. Humano. Olha, eu digo, por acaso não tinha visto essa apreciação, mas se me permite, eu concordo muito com ela, porque eu sinto que o que me preocupa é o ser humano. É o ser humano. Então, dizer que o feminismo foi ultrapassado pelo humanismo parece-me qualquer coisa de muito coerente e que está muito de acordo com aquilo que eu penso e sinto. Sim, realmente durante ao longo, aliás, por toda a sua obra, aborda questões sociais, não só de Cabo Verde, mas de África, não é? Fala da escravatura, isso, situações de hoje e que já aconteceram há muito tempo, mas o objetivo não é só chamar a atenção. Portanto, almeja, se calhar, falar da liberdade, não é? Manter vivo a luta pela liberdade. Claro, eu acho que no fundo isso tudo o que é luta pela liberdade, pela justiça, pela igualdade,
pela fraternidade. Se a gente puder fazer uma síntese do que está aqui nesses livros, desde a luta contra a violência contra as mulheres, a pedofilia, o feminicídio, a emancipação da mulher, as crianças africanas, as crianças cabo-verdianas, o mundo, tudo o que se passa no mundo, porque ainda ontem recebi o texto de uma professora portuguesa sobre a minha escrita e, portanto, fazendo uma articulação entre a poesia de Jorge Barbosa e a poesia de Vera Duarte. E ela dizia uma coisa que, claro, naturalmente, que a gente gosta de ler e eu concordo, que diz que a minha escrita é uma escrita universalizante, inovadora e insubmissa. Eu acho que é um pouco isso, realmente, que nós podemos dizer, é essa busca da liberdade. E eu estou muito de acordo com o José Martí, aquele poeta e pensador cubano, que diz que a única forma de ser livre, ser culto é a única forma de ser livre. E então eu entendo que, da minha parte, o que eu puder fazer para ajudar a que o povo cabo-verdiano seja cada vez mais culto, eu acho que estou a contribuir para que ele seja cada vez mais livre. E o mundo, né? Os teus termos não dizem respeito só a Cabo Verde. Exato. Aliás, o universalismo de que falou há pouco é uma característica da geração, da sua geração, de escritores pós-independência, né? É verdade. Da geração Mirabilis, de Veias ao Sol, como diz o José Luís Joffre Alemão. É verdade, é verdade. A Simone Caputo Gomes, a professora brasileira, ela caracteriza isso muito bem, esta vocação globalizante de literatura-mundo que tem a literatura cabo-verdiana cada vez mais. Cada vez mais os escritores cabo-verdianos se projetam além fronteiras e tem muito a ver com a nossa realidade, porque se efetivamente nós resultamos do encontro de pessoas, vamos lá, que se encontraram, que vindas de fora se encontraram aqui nas ilhas, depois que se formou esse povo crioulo, ele também começou a diasporizar-se por todo o lado, portanto, há muito de esse pendor universalizante mesmo na idiosincrasia cabo-verdiana. Para além deste pendor universalizante, não nega a ressonância da claridosidade na sua escrita, não é? Acho que não posso. Eu gosto, olha, eu tive uma felicidade muito grande, porque eu acho que eu estar na literatura também com o entusiasmo, com a paixão que eu estou, é porque também todo o meu trajeto foi feito muito nessa base. Eu fui aluna do Baltazar Lopes, fui aluna do Nhorro Gonçalves, eu conheci o Manuel Lopes, eu conheci o Jorge Barbosa, quer dizer, e falei, e conversei, e privei muito com eles, portanto, acho que houve muito de que estava nessa gente que eu bebi diretamente neles. Então eu sou daquelas que não tenho nenhum prurido em dizer que eu fui beber muito à claridade, embora, claro que eu tenho as minhas diferenças, mal seria se eu não as tivesse, na medida em que eles viveram mais lá para as décadas de 50 e eu para aí uns 50 anos depois, portanto tinha de haver diferenças. Exato. Nomeadamente, toda a gente sabe que na claridade praticamente não entrou nenhuma voz feminina e a mim me perguntam se eu sou feminista, mas eu penso que tem também essa ressonância da claridosidade na minha escrita. Aliás, é um recurso que a Vera utiliza sempre, a intertextualidade, não só com os escritores da claridade, como também de outros escritores cabo-verdianos, cantalutistas, mas de outros países, do Brasil, de Angola. Porquê gosta deste recurso à intertextualidade? Não sei se é porque eu sempre gostei muito de ler, sempre li muito. Aliás, na minha rua, eu sou da Rua da Luz, lá de São Vicente, na Rua da Luz. A Rua da Luz, tu passas a igreja, continuas, tem a Câmara, e atrás da Câmara havia a biblioteca, que era um lugar maravilhoso. Toda em madeira, chão em madeira, é um ambiente penumbroso, muito tranquilo, muito calmo. Eu gostava muito de ir para lá. Eu sempre fui muito, além de eu ter livros em minha casa, eu gostava de ir para a biblioteca. Eu sempre li muito, li tudo, quadradinhos, capricho, romance cor-de-rosa, e cheguei aos livros mesmo da literatura, digamos, da boa literatura.
li muito os brasileiros. Eu vou-te dizer, eu comecei talvez a minha navegação na leitura muito também com Jorge Amado. Jorge Amado dos Subterrâneos da Liberdade, do Capitães da Areia, da Gabriela Cravo e Canela, tanto que agora dá-me uma felicidade enorme ver que há, por exemplo, há uma professora brasileira, Norma Lima, que tem um grupo de orientandas que estudam em paralelo a mestiçagem no meu romance A Matriarca, uma história de mestiçagem, e Gabriela Cravo e Canela de Jorge Amado. Vê a minha felicidade ao ver isso, eu que fui beber muita coisa a Jorge Amado. Além disso, eu neste momento também, outra coisa, foram das boas coisas que me aconteceram, graças a Deus foram imensas. Nesses 2 anos, para além da pandemia, houve essas outras coisas, que é a Câmara de São Paulo, do Brasil, convidou-me para integrar a comissão dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de São Paulo. Então, e aí é que surgiram todos esses grandes autores que os cabo-verdianos foram beber. O Mar de Andrade, todos eles, não é? E realmente a minha escrita também, na minha escrita também, há essa ressonância. Na verdade, eu acabo por ser, por ter muita influência daquilo que eu também li. Muitas vezes estava ao meu lado, faz parte da minha sociedade, porque nós sabemos que a sociedade brasileira tem muito também, a sociedade cabo-verdiana tem muito da sociedade brasileira e da sociedade portuguesa. Acabo por ter essa ressonância, está muito presente na minha escrita. Sim. Já continuamos a nossa conversa, mais uma pausa para lançarmos uma curiosidade aos telespectadores. Quem foi a primeira mulher de Cabo Verde a publicar um texto literário? Quem foi a primeira mulher de Cabo Verde a publicar um texto literário? Envia-nos a sua resposta para o e-mail lernasilhas@rtc.cv. No próximo programa nós trazemos a resposta. E continuando a falar com a Vera Duarte, não vamos poder, infelizmente, falar de todas as obras, mas vamos olhar para cada uma delas, a começar pelo seu livro de estreia, né? Amanhã à Madrugada. Olha, pelo título, porquê Amanhã à Madrugada? Olha, exatamente porque ele foi um livro de estreia e que, na verdade, é um livro que foi sendo germinado nesse tempo novo, logo a seguir à independência. Embora eu só o vim a publicar em 1993, e eu gosto de sublinhar isso para os escritores novos verem como nós demorávamos a publicar. Nós tínhamos muita dificuldade em publicar, agora está mais fácil, mas antes não era fácil. Muitos dos poemas que estão aqui são poemas de 1975, portanto, desse tempo novo na nossa vida coletiva, que foi a partir da independência de Cabo Verde. Depois publicou o seu primeiro romance, não é? A Candidata. Sim. Quando publicou... Antes ainda publiquei o Arquipélago da Paixão. Exato. E foram esses dois que me deram o Prémio Chicaia, o Tamsi também, poesia lírica, sim. Sim. Depois é que publicou A Candidata. Que deu-me o Prémio Sonangol da Literatura. E quando publicou este livro, muita gente pensou que na verdade podia candidatar-se, aliás. Foi uma coisa, toda a gente pensou que fosse isso, mas não, era qualquer coisa que eu vinha escrever. Pela cabeça? Não, pode até ter passado porque muita gente me convidou, muita gente falou, muita gente me convidou, muita gente chegou a mim a dizer: candidata-te que eu serei teu responsável pela juventude, ou pelas mulheres, ou não sei o quê, ou não sei o que mais. Mas, na verdade, o que eu quis fazer lá é mostrar que a mulher era um ser que podia ser candidata a tudo, até à presidência da República. Mas como eu fiz essa gradação, percebes? E cheguei até à presidência da República, as pessoas pensaram, ela está a preparar-se. Olha, seria uma boa oportunidade para ser a primeira mulher presidente. Vira outra. Mas não quis ser a Mariana, vira outra. Não quis ser a Mariana, não quis ser. Eu deixei o repto, mas ainda ninguém pegou, infelizmente. Preces e súplicas, mais um livro de poesia, não é? Uma poesia muito marcada pela minha atividade enquanto
comissária africana para os direitos humanos e dos povos, portanto é um livrinho que eu gosto muito, está muito no meu coração, digamos, porque reflete muito tudo o que eu vivi enquanto ativista, digamos, dos direitos humanos. Muito ligado, um livro muito ligado. Realmente muito que ligado. goza também de muita boa muito crítica. Boa aceitação, muito boa crítica. Boa fortuna crítica. E eu gosto muito dele, eu gosto muito dele. Não vamos falar de todos, mas eu também gostaria de referir a Palavras e os Dias. Eu estava a dizer, eu gosto dos textos iniciais sobre as ilhas, onde o seu pai nasceu, São Nicolau, sua mãe, Santo Antão. É um livro de crónicas, não é? E sabes que é um livro que tem muita repercussão no Brasil. Permanentemente estão a dar formações, estão a dar cursos sobre a Palavra e os Dias. Porquê? Porque ele foi editado lá, a Nandiala editou lá, e ele tem muita repercussão no Brasil. É um livrinho que, efetivamente, também... Tanto teve, enfim. Eu vou escolher para falar dos livros mais recentes. Deixa-me só dizer, então, os livros mais recentes, eu posso dizer, tem este, que é o Desassossegos e Acalantes, que é um livrinho de microcontos, já falei disso também. Eu vi que tem um conto que é semelhante ao que aconteceu, infelizmente, na Ilha do Sal, a criança de 13 anos. É um livrinho que eu tenho um microconto que se chama Infâmia, em que eu falo exatamente uma criança de 13 anos, vê tu, que foi violada e morta, acabou morrendo e tudo. E também tem várias coincidências que nos fazem pensar. Tem outro também ligado a esse jovem. Eu escrevi o microconto primeiro, mas depois já esse jovem de Valcabaler que vai para o mar e é morto. Quem pensa nesses assuntos e vem da sociedade, são coisas que podem acontecer na realidade. E apareceu. E continua esta saga neste outro livro de contos. Sim, este veio primeiro. E este é um livrinho que, efetivamente, a semana que passou marcou-nos muito e eu, cada vez que eu pego neste livrinho, está aqui tudo. Está o feminicídio, está a pedofilia, está o machismo e a misoginia, além de ter também aspectos de empoderamento das mulheres, também de libertação das mulheres, mas eu acho que é um livrinho também que tem muito do que infelizmente ainda está a acontecer e não devia acontecer. Infelizmente, na realidade, não podemos ter uma alta corte de ética, nem a Câmara da Verdade que transforma as pessoas que praticaram crimes em ratos imundos. Mas o que é que acha deste tema? Há um sociólogo da praça que defende a castração física e química para pedófilos. O que é que pensa? Não, eu acho que é revoltante que, efetivamente, numa sociedade como a nossa, do século XXI, em que já existe tanta liberdade, em que há tanta mulher, tanto homem, ainda haja homens ou pessoas com a cabeça tão depravada ou tão com patologias tamanhas que efetivamente têm que procurar crianças das mais tenras idades para satisfazer os seus apetites sexuais. Acho isto terrível, acho monstruoso e acho que temos de ser muito severos na punição. Não podemos deixar de falar do seu mais recente livro, o seu romance, Vênus Crioula. Eu gostei de ter recorrido a essa figura mitológica da sereia para contar histórias recentes de Cabo Verde, naufrágios, não é? Fazendo referência também às nossas músicas, às nossas musas da música. As nossas músicas e as nossas musas da música, porque também, por curiosa coincidência, este livro é em memória a Cesária Évora, é dedicado às vozes femininas das ilhas. Portanto, todas essas cantoras que acompanharam, digamos, a minha vida, vamos lá, Nancy Vieira, Teté, Terezinha, tantas, Mayra, e também aquelas que participaram nos concursos do Todo Mundo Canta, porque o livro fala também dos concursos Todo Mundo Canta, que foi parece que estão a ser retomados, ou sempre existiram, mas houve um momento em que estiveram menos visíveis, pelo menos, e foram concursos que nós seguimos com muita atenção, e tem essa dedicatória também de memória à Cesária Évora, que está agora que estaria a completar 80 anos, e que Cabo Verde, de uma forma tão bonita e tão generosa e tão merecida, está a homenagear. E fica então como sugestão de leitura, é um livro lançado recentemente, não é? Sim. A Vênus Crioula, romance de Vera Duarte, como sugestão de leitura para os nossos telespectadores também, portanto, inteirarem dessas histórias. O livro que está também ter uma grande repercussão, sei que alguém vai estudá-lo, não é? Sabes, ele foi lançado na Feira do Livro de Lisboa, depois ainda foi para Freixo de Espada Sintra, já foi lançado aqui na praia, agora estamos à espera de poder lançá-lo também São Vicente, Salas, outras ilhas e continuar.
Para terminarmos, o que é que pensa da nossa literatura em Cabo Verde? Olha, eu penso que nós temos de ver que Cabo Verde é um país pequeno, de 500 mil habitantes, embora o universo onde nós nos revemos para a literatura, para a música, seja o povo aqui nas ilhas e na diáspora, portanto, o que ultrapassa 1 milhão de seres humanos. Mas eu penso que para essa dimensão nós temos uma literatura que está a saber marcar o seu lugar e que está a contribuir para aumentar a pequena dimensão do nosso petit pays. Este país, a música, com Cesária Évora, Tito Paris e outros, ampliou as fronteiras do nosso país e eu penso que a nossa literatura também está a contribuir para esse alargamento com Germana Almeida, Prémio Camões, Arménio, Dina, Fátima, enfim, toda essa gente que está na escrita e que está a contribuir para ampliar as fronteiras do nosso país. E que venham mais jovens a publicar para, portanto, enriquecer a nossa literatura. E é assim que nós terminamos este programa de hoje. Agradecer também a sua atenção que nos dispensou. Até daqui a 15 dias.